Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre sua vida, sobre seu coração, sobre sua família e sobre o seu lar. Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez poder conversar com vocês, e nós esperamos que todos vocês estejam bem, estejam de fato, através de Jesus, conseguindo vencer esse momento difícil, o qual todos nós estamos enfrentando. E para tanto nós temos o auxílio do Senhor, através da sua palavra, que nos sustenta, que nos fortalece e que nos dá esperança. É certo que quando nós olhamos os noticiários, a todo momento tem notícia nova, tem informações, nós ficamos com medo, preocupados, porque as notícias são de morte, do avanço dos problemas, do avanço da pandemia, e o pedido das autoridades é que nós continuemos isolados em nossas casas, e portanto nós ficamos preocupados, porque nós não recebemos uma palavra de esperança. Pelo contrário, nós recebemos mais conselhos no sentido de fazermos todo o possível para a gente se proteger. E nós estamos fazendo todo o possível para isso. Mas nós não temos certeza que verdadeiramente nós vamos nos proteger, conseguir nos preservar e preservar a nossa família. Nós não sabemos, por mais que a gente se utilize de todas as formas de cuidados, de higiene pessoal, nós não sabemos até que ponto nós vamos conseguir conter e evitar uma situação de contaminação. Mas, com a graça do Senhor, debaixo da misericórdia do Senhor, nós poderemos, com certeza, nos refugiar e, com certeza, nós encontraremos a proteção necessária para as nossas vidas, principalmente para o nosso coração. Para o nosso coração. Ainda que esse ser exterior, que é o nosso corpo, seja afetado, se corrompa, todavia, o nosso interior, nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, no Senhor, na palavra, se renova a cada dia. Portanto, nós devemos buscar a renovação da nossa mente, a cada dia no conhecimento, na meditação, na leitura bíblica e na oração. E assim nós vamos descobrir qual é a vontade do Senhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. Tá certo? Então, assim, eu quero te dizer que tem esperança para nós. E a palavra que nós queremos trazer neste momento para você, meu amado, é que você deve viver a cada dia, mesmo isolado, mesmo nessa incerteza, mas viver com esperança. Você precisa ter confiança em Deus, que pode todas as coisas, que é soberano, que está sentado nos céus, mas que está também atento a tudo aquilo que se passa aqui embaixo na terra. A palavra diz que o Senhor da sua morada, ele contempla a todos os moradores da terra. Ele esquadrinha e examina o coração de cada um. Ou seja, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Quanto mais os problemas que estão aí acontecendo, as situações externas, certo? Se ele conhece o interno, o interior de cada um, muito mais, com certeza ele conhecerá as nossas lutas, os nossos dilemas, os nossos enfrentamentos e o enfrentamento da humanidade nesse momento tão difícil, nesse momento sombrio, nesse tempo de trevas, o qual nós estamos vivendo. Mas eu quero te trazer nessa noite, te dar uma palavra de esperança, baseada em 1 Pedro, capítulo 1, até o versículo 10. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, tá certo? Em 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 10, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Apenas até o verso 9. Querido, olha só, palavra abençoada que o apóstolo Pedro, ele escreveu e ele endereçou essa carta não somente a uma igreja local da sua época, mas a todas as igrejas, uma carta universal, uma carta que circulou entre todas as igrejas que existiam na sua época, exatamente com o propósito de levar esperança àqueles irmãos que estavam sofrendo. Na época de Pedro, da igreja primitiva, diversos sofrimentos acometeram a vida daqueles irmãos, daquele povo. Diversos sofrimentos, não somente enfermidades, mas pobreza, escassez, tempos de perseguição política, perseguição religiosa. Era muito complicado, era muito difícil naquela época, muito difícil mesmo. E aqueles irmãos que moravam em várias regiões dentro do império, eles estavam sofrendo muito, estavam desanimados, tristes. Muitos cristãos na época perderam suas vidas por causa do Evangelho, porque acreditavam no Evangelho, porque acreditavam em Jesus. Muitos eram presos, eram levados, foram maltratados, massacrados e até martirizados. Muitos foram mortos por causa do amor ao nome de Jesus. Um tempo difícil. E aqueles que ainda continuavam existindo com as suas famílias, eles estavam muito tristes, desanimados e desencorajados. E o apóstolo Pedro, ele envia essa carta exatamente para fortalecer esses irmãos, a fim de que eles mantivessem acesas as chamas da esperança, a fim de que aquela luz de esperança que existia no coração deles não viesse se apagar. Hoje nós estamos precisando de luz, nós estamos precisando de esperança, nós estamos precisando de um sentimento dentro de nós que nos dê indicativos de que existe a possibilidade da gente vencer essa situação. O ser humano ele consegue sobreviver sem muitos itens que são importantes. A gente pode passar algum tempo sem alimentar-nos, a gente pode passar algum tempo sem tomar água, a gente pode passar até alguns minutos sem respirar, né? Mas sem esperança, se a gente perder a esperança, nós perdemos a vida. Eu acredito que você deve concordar comigo que muitas pessoas, infelizmente do nosso tempo, pessoas até abastadas, né, que têm condições, que têm uma capacidade de viver, que têm estruturas para viver, que têm trabalho, têm família, muitas pessoas tiraram a sua própria vida, porque perderam a esperança. Perderam a fé, perderam a capacidade de acreditar que aquele momento difícil, aquela situação difícil, ela tinha uma solução. Então, quando o ser humano ele perde a razão, perde a capacidade de acreditar que tem solução para a sua vida, ele entra em desespero e ele termina tirando a própria vida. Mas, querido, tenha esperança. Tenha esperança. Essa palavra, essa carta, ela foi desenvolvida com amor e carinho, com o propósito de ajudar não somente os crentes daquela época a vencer as dificuldades, mas essa palavra ela foi também dirigida a nós. Está registrada, está colocada na Bíblia, faz parte da Bíblia Sagrada. Dentre os 66 livros, nós temos a carta de Pedro. Que Deus
assim conduziu os seus servos a registrar, a organizar, a canonizar, reconhecer esses escritos como palavra de Deus. Uma palavra que é eterna, uma palavra que serviu lá, uma palavra que serviu durante toda a história, durante esse período de aproximadamente 2000 anos. Essa carta foi escrita entre 62 e 69 depois de Cristo, possivelmente em Roma, certo? Ali talvez já no final da vida de Pedro. Então uma carta assim de um pastor que amava, que cuidava do rebanho, um homem já experimentado, um homem que já tinha sofrido tanto, alguém que pôde de fato viver, conviver com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então ele tinha esperança, ele tinha experiência. E ele agora compartilha um pouco da sua vivência, daquilo que ele já tinha enfrentado na sua vida, no sentido de que aqueles irmãos fossem encorajados. Então essa palavra aqui é para nós, tá certo? É para nós que estamos precisando de esperança. Você acha que o apóstolo Pedro ele não teve uma crise de desesperança? Teve sim. Veja lá o Evangelho, veja o que o apóstolo Pedro passou. Ele negou a Cristo, ele negou conhecer a Cristo, negou que era seguidor de Cristo, negou 3 vezes ali quando Jesus foi preso por ocasião da crucificação. Veja só o que Pedro viveu ali, aquele momento difícil, de desilusão, de frustração. Cristo foi morto, foi crucificado. E ali aquele período de 3 dias foi muito difícil para ele. Foi muito difícil. Ele passou por uma experiência que eu jamais passarei, você jamais passará. Foi muito profunda a experiência dele. Por isso que ele tem aqui uma palavra de esperança, uma palavra de confiança. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Eu quero te estimular a ler 1 Pedro. E você vai ver que esses escritos sagrados, eles são recheados de esperança, de palavra de conforto. E essa palavra, carta de Pedro, ela tem a sua importância e a sua aplicabilidade para os nossos dias. Com certeza, eu quero destacar 2 pontos interessantes. 2 pontos para a sua reflexão. Primeiro, ela nos ensina que o sofrimento sempre fez e fará parte da vida de todo cristão piedoso, até que Cristo volte. Sofrimento sempre fez parte da vida de todo cristão e sempre fará até o dia que Jesus voltar. Nós encontramos essa referência aqui em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 a 16. Olha só, rapidamente, o que diz aqui, ó. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha só, se alegre em ser coparticipantes, ou seja, participar ao lado de Cristo, do sofrimento de Cristo. Sermos um sofredor adjunto, que o nosso sofrimento não se compara com o sofrimento de Cristo. E Pedro disse, se alegre, se você está passando por alguma dificuldade, se alegre, porque o Senhor, na revelação de sua glória, nós iremos receber uma alegria indescritível. Nós iremos desfrutar de algo tão profundo e maravilhoso que nada desse mundo, nem o maior sofrimento, nada disso aqui vai significar nada mediante o que o Senhor tem preparado para nós. Que é coisa pequena, é coisa simples. Portanto, eu quero te dizer, não tem vida cristã sem dor. Não tem vida cristã sem sofrimento. Você lembra das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Em João 16:33? O que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. O sofrimento faz parte, porque ele nos dá maturidade. Ele nos faz aprender a perceber o quanto nós somos limitados. Nós adoecemos, nós estamos agora todo mundo com medo. Todo mundo com medo. É a campanha do fique em casa. E nós temos que ficar em casa mesmo, não tem pra onde correr não.
Dentro de casa nós estamos correndo risco, imagine lá fora. Nós temos que aguardar que enquanto Deus age, porque Deus já está agindo, Ele vai resolver essa situação. Então é difícil, é sofrido, é doído, mas faz parte. É aqui que nós vamos aprender a depender de Deus. É aqui que nós vamos aprender a ler a Bíblia. É aqui que você vai aprender a olhar para a sua família. Olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Que quando está tudo bem, a gente acha que está tudo bem, fica doido, correndo, subindo e descendo. Dorme tarde e acorda cedo. Quando acorda os meninos, ou estão dormindo ou já foram para a escola. E quando você chega tarde da noite, os filhos já estão dormindo. Você não tem tempo de brincar com seus filhos. Então esse momento aqui, a gente deveria considerar que não era sofrimento. Aqui é um bônus. Nós estamos tendo um bônus nesse momento. Um bônus para ficar com a família. Tá certo? Nós estamos tendo aqui um bônus. Ah, mas tem o ônus. Mas a gente está tendo um bônus nesse momento. Vamos viver esse momento. Vamos ter esperança de que Deus vai cuidar da situação, de que Deus vai nos ajudar, de que logo, logo nós vamos voltar a trabalhar, nós vamos voltar para os nossos empregos, para o nosso posto de trabalho, que nós vamos voltar a receber o salário, nós vamos voltar logo, logo. Vamos ter esperança. Vamos orar pelas autoridades, por aqueles que estão trabalhando na saúde, pedindo a Deus que eles encontrem um medicamento, um tratamento adequado. Tenha esperança. Sofra. Passe pela situação. Vamos passar por esse momento difícil. Vamos passar por esse sofrimento, que não é um sofrimento tão penoso, ficar dentro de casa. Porque nós estamos com a nossa família. Embora nós estamos vendo as contas acumulando, a despensa se esvaziando, o salário que não caiu na conta, nós não sabemos se vai cair na conta, mas tenha esperança. Tenha esperança. Eu te lembro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela traz à existência todas as coisas. Então a palavra de Deus, ela é mais importante do que qualquer coisa, porque por ela Deus criou todas as coisas. Nada do que existe existiria sem a palavra. Então ela é mais importante. Pela palavra de Deus, essa enfermidade, esse momento difícil será vencido. Pela palavra de Deus, o Senhor vai nos dar a solução. O Senhor vai nos abençoar e nós vamos voltar às nossas atividades normais. Mas enquanto esse tempo não vem, nós temos que enfrentar esse momento, que é sofrido, que é difícil, que é preocupante. Mas vamos aproveitar esse tempo e desfrutar da companhia, da presença da nossa família, do nosso lar, do conforto da nossa casa. Vamos aproveitar esse momento, tá certo? Então, o sofrimento sempre fez e sempre fará parte da vida do Filho de Deus, que serve ao Senhor verdadeiramente. Em toda a história, aí nós encontramos, em toda a história bíblica, o povo de Deus sempre sofreu, porque isso faz parte. Isso é para forjar o nosso caráter, isso é para forjar o nosso interior, para transformar, para nos ensinar que Deus é que está no controle de tudo. Deus é que é o Todo-Poderoso e nós dependemos dele. E a segunda verdade que eu quero destacar é que na carta de Pedro nós aprendemos que devemos depender totalmente da graça de Deus, principalmente quando sofremos. Devemos depender da graça. O que é graça? O favor que o Senhor, algo que o Senhor fez por nós, que nós não merecemos, que nós não pedimos, mas Ele, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, fez por nós. Tá certo? Versículo 6 do capítulo 1. O que diz? Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A gente deve se alegrar, mesmo nesse momento difícil. Deve se alegrar. Alegrar porque nós estamos vivos. Nós estamos aqui. Nós estamos respirando. Tem pessoas mais complicadas do que eu e você. Tem pessoas que estão numa situação mais difícil do que eu e você.
E talvez não esteja em pânico como você está, como muitos estão. Então eu quero chamar a sua atenção para isso. E o verso 13. Por fim, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperar na graça de Deus. Esperar. Tem esperança para nós. O Senhor está voltando. Jesus está retornando. Então há uma esperança para nós. Ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar aqueles que lhe aceitaram. Ele vem buscar aqueles que estão nesse mundo professando a sua fé, a sua confiança e declarando a sua esperança nele. Como ele disse, a quem não havendo visto, amais. Nós nunca vimos pessoalmente, fisicamente a Jesus. Mas nós amamos Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós temos certeza do que Ele fez pela gente. Nós temos certeza que Ele vai voltar. Nós temos esperança. Não é o coronavírus que vai tirar essa esperança. Não é o medo do contágio. Não é o medo até de morrer por causa de uma infecção advinda de uma contaminação. Isso aí não vai ofuscar nossa esperança. Até porque, meus amados, nós estamos, como se diz, entregues à morte todo dia. Nós estamos à mercê, sujeitos a morrer todo dia, mesmo tendo saúde. Mesmo tendo saúde. Sempre tem uma notícia. Alguém morreu, infartou, estava bem de saúde, infartou e morreu. E aí? Não foi afetado por nenhuma peste, mas teve uma fatalidade, infartou e morreu. Então, nada disso deve ofuscar a nossa vida, nosso coração, a nossa certeza da glória de que Jesus vem nos buscar, vem nos tirar desse mundo de dores. Portanto, a graça do Senhor nos fortalece em tempos de provações. E nós encontramos essa resposta aonde? Nós encontramos essas orientações aonde? Na Bíblia Sagrada. Nós somos resgatados da escravidão do pecado mediante o sacrifício de Jesus. Olha só o que é que diz o verso 18 e 19 do capítulo 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa fútil maneira que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só, precioso sangue de Cristo, que nos resgatou do nosso inútil estilo de vida anterior, estilo de vida pecaminoso, onde nós fazíamos a vontade da carne. O Senhor nos tirou dessa situação. Portanto, querido, a graça de Deus, ela nos alcançou. A graça de Deus, ela nos tirou de lá. A graça de Deus, as misericórdias do Senhor, elas nos conduzirão para a eternidade. Saiba que a graça de Deus, ela superou todas as coisas, todo o sofrimento, inclusive a morte. O versículo 21 do capítulo 1, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sabe por que nós temos que esperar nele? Porque ele deu vitória a Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Deus o Pai fez isso com o seu Filho. Ele venceu. Ele deu a vitória ao seu Filho. Então nós devemos focar a nossa fé, a nossa esperança naquele que venceu a morte. Finalmente, viva de maneira esperançosa. Tenha esperança na certeza da glória futura. Sabe por quê? Porque depois da cruz, da dor, do sofrimento, virá a coroa, virá a glória, virá a eternidade. O Deus da graça também é o Deus da glória. A nossa esperança não é uma ideologia, não é uma linha de pensamento, um raciocínio filosófico. Não é um argumento que foi montado, que foi organizado por algum teólogo, por algum estudioso. Não. A nossa esperança, ela é uma pessoa. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Jesus.
A nossa esperança é Deus. Nele nós temos colocado toda a nossa esperança, toda a nossa certeza. Nós estamos ancorados nele. Ele nos deu a fé, a esperança e o amor. Ele dispensou, ele derramou em nossos corações. Ele nos encheu de fé, ele nos encheu de esperança, ele nos encheu de amor. Nós amamos ao Senhor, nós amamos a Cristo, porque ele nos amou primeiro. Então a nossa esperança é Jesus. Paulo disse isso na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 1. 1. É Cristo, a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Não é um argumento humano, não é uma filosofia, não é uma frase de efeito, não é uma placa, não é um ditado, um jargão, um amuleto. Não. A nossa esperança é Cristo, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu te dou nessa hora esta âncora para você que está aí à deriva, a você que está aí sendo levado ou jogado de um lado para o outro pelas ondas deste mar bravio, deste mar revoltoso. A você que está sendo jogado de um lado para o outro, a você que está aí sem saber para onde vai, eu te dou essa âncora. Agora você imediatamente baixe essa âncora, lança essa âncora a Cristo, que é o porto seguro, para que você venha se aportar em Cristo, para que você venha se ancorar, para que você venha estar atracado, para que você venha estar ali preso a Cristo, amarrado em Cristo, firmado em Cristo. Com Cristo, nós venceremos este mundo. Com Cristo, nós venceremos todas as batalhas. Todas as batalhas. Nós só precisamos ter coragem. Nós só precisamos ter fé. O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, o meu espírito não tem nele prazer. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que permanecem firmes para a conservação da alma. Nós estamos firmados em Jesus. Nós estamos ancorados em Jesus. Nós estamos agarrados a Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos na mão dele. Na mão de Deus está a minha vida, está a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te sustente e que nessa hora a luz de Cristo ela venha refletir sobre tua vida, sobre o teu coração. E você vai se levantar desse momento de preocupação. Ah, mas eu estou doente. Você vai se levantar. Não importa a situação. Deus não está perguntando qual é a sua situação. Ele já sabe. Você vai se levantar em oração. E você vai se lançar nos braços do Senhor. E você vai dizer: Senhor, a minha única esperança a partir de hoje é o Senhor. Portanto, eu me lanço aos teus braços. Eu me lanço em tuas mãos. E você vai ver como ele vai te sustentar, como ele vai te agarrar, te segurar. E você vai se sentir bem melhor. Você vai receber algo no teu coração. Se você se entregar a Cristo, você vai receber algo no teu coração que você não vai conseguir explicar. Você só vai dizer que algo aconteceu, que tem algo dentro, que algo entrou na sua vida, que você não sabe explicar. Algo sobrenatural. A ação de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai regenerar a tua vida. Ele vai te dar uma viva esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá certo? Se entregue agora mesmo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um beijo no seu coração e até breve. Tá certo? Estou orando por você. Ore por mim. Um abraço em nome de Jesus.